Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Hoje a gente vai começar, né? Até que fim aí os nossos conteúdos mesmo do terceiro bimestre. Então, ao longo da semana passada, a gente usou para fazer aí um material de boas-vindas para vocês, né? Explicar um pouco como que iria acontecer o nosso terceiro bimestre. Essa semana que a gente teve uma aula, digamos assim, né? Jogada, né? Para essa semana, a gente fez um material de revisão de alguns assuntos que nós conversamos anteriormente. Mas hoje, oficialmente, a gente inicia o conteúdo do terceiro bimestre. A gente ainda tem muita coisa para ver, né? Não dá para a gente estar mesmo deixando de ter essas aulas, porque a gente pode correr um risco de não fechar o conteúdo, tá bom? Então, desde já, fica aqui o meu abraço, fica aqui as minhas considerações iniciais. Dizer que vocês não esqueçam de deixar aí a frequência, tá? Eu vou, inclusive, postar esse vídeo diretamente pelo YouTube para mim poder deixar o chat ativado, né? Então vocês vão lá e colocam a frequência. Por favor, não esqueçam de deixar essa frequência lá no chat, porque ele me serve como fluxo. E inclusive eu sempre utilizo essa galera que vem lá, que participa, eu utilizo também para dar alguns agrados na hora da nota. Então, por favor, não deixe de registrar que você está vendo esse vídeo. Se por acaso vocês não estiverem vendo no horário da aula e vão ver só depois, por algum motivo, seja lá o que seja, né? Não esquece de, quando assistir, deixar lá nos comentários, tá? O teu nome, o teu número, a tua turma, e também dá um alô para mim, tá? Manda um zap para mim ou para a monitoria explicando por que você não estava lá na nossa aula, beleza? Aqui, galera, eu não estou colocando o QR Code, então a partir do momento que eu disponibilizar o link, eu já vou disponibilizar também essa imagem para vocês, para que vocês possam fazer o acompanhamento dela, tá? Para não precisar baixar, é porque eu acabei aqui, não sei porquê, mas não deu para gerar o link. Eu vou até dar uma olhada depois se o problema é lá no aplicativo, não sei o que aconteceu. Mas é isso, tá? Assim, de mais importante que vocês entendam nesse momento agora, é exatamente em cima desses 3 pontos aí. Estamos começando hoje oficialmente o material do terceiro bimestre. Não esqueçam de deixar a frequência de vocês aí no chat e também, né, a imagem, tá? Não vai estar lá o QR Code, como já é de costume vocês baixarem, mas eu irei disponibilizar essa imagem. Na verdade, nesse momento que vocês estão ouvindo o recado, eu já disponibilizei essa imagem lá, tá? Outra coisa, galera, não fiquem com dúvidas, tá bom? Se tiver alguma dúvida, exatamente nesse momento eu estarei disponível também no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês, caso elas aconteçam, né, em relação ao material. E já adiantando, nós teremos logo mais na sequência a resolução de questões, tá? Então, a partir do momento que vocês terminarem esse vídeo, lá no Google Classroom já vai estar disponível as questões que vocês deverão fazer para a aula assíncrona, tá bom? Mas mesmo assim, ó, se tiver alguma dúvida na hora de resolver a questão, vocês também já me mandam lá, né? Dá um alô lá no Zap para mim poder orientar vocês caso tenha algum tipo de dúvida, tá bom? Então, sem mais conversa, vamos logo aqui para o nosso material, tá? Porque senão o vídeo acaba ficando muito longo e não é essa a ideia, né? O ideal é a gente deixar aí as coisas, digamos, mais simples possível e para que evite aquele cansaço de aulas um pouco longas, tá bom? Então vamos nós. Galera, assim, esse material, nosso material de hoje, ele é uma sequência do que a gente vinha estudando, né? Então, basicamente, hoje nós estamos aí no 5º capítulo, é isso? Esse 5º capítulo que fala sobre as potências econômicas. Então, agora
nós iremos conhecer um grupo de países que são destaque do ponto de vista econômico em relação a outros países, tá bom? Então, dentre eles, nós vamos estudar aqui os Estados Unidos, nós vamos estudar o Reino Unido, a Alemanha, a França e o Japão. Serão esses os 5 países que nós vamos estudar nesse capítulo, beleza? Lembrando que todo o material que eu estou utilizando aqui foi retirado do livro de vocês. Eu fiz digitado porque estava faltando energia na hora da preparação do material, passou o dia todo desse jeito. E aí, como eu não consegui escrever, eu acabei vindo aqui para esse formato. Mas eu acredito que também está bem bacana, está bem organizado e todo mundo vai conseguir pegar a ideia, beleza? Então, ó, o nosso material, a nossa aula de hoje, ele fala exatamente sobre as potências econômicas. E hoje nós iremos iniciar falando sobre os Estados Unidos da América, que, para quem não sabe, é considerada a maior economia do planeta. Tá? Então, quando você pensa aí nos países mais ricos do mundo, esse jovem aqui é o que ocupa o primeiro lugar. Tá? Então, nós vamos entender aqui, na verdade, esse material em relação aos Estados Unidos. Nós vamos trabalhar em 2 momentos, tá? Não dá para a gente ver todas as características do país em apenas em uma aula. Então a gente vai precisar de uma outra aula para finalizar o material. E nesse primeiro momento nós vamos conhecer aí um pouco da história, né? Que tornou ou que favoreceu esses status aos Estados Unidos da América, tá? Então nós vamos começar aqui pelos Estados Unidos e nós vamos entender por que os Estados Unidos, historicamente, o que aconteceu no país para que ele se tornasse a maior economia do mundo, ok? Então vou só dar um zoom aqui no material para que a gente possa acompanhar aqui na ordem. E aí o primeiro ponto que a gente vai destacar é sobre a formação do território, tá? Esse território dos Estados Unidos, assim como o Brasil, né, ele já foi colônia. Então os Estados Unidos ele foi colonizado pelo Reino Unido. Então durante séculos ele ficou sob o domínio britânico, tá? Esse domínio ele inicialmente aconteceu a partir da criação de 13 colônias. Basicamente houve essa divisão em colônias, as 13 colônias norte-americanas, mas é importante a gente destacar que essas colônias elas não tiveram o mesmo modelo administrativo, né? Se a gente for fazer um paralelo aqui no Brasil, a gente foi colonizado por Portugal, a gente não teve uma divisão por colônias, então todo o território era uma colônia, e também não houve essa diferença em tipo de colonização. O Brasil, num todo, teve uma colônia pautada na exploração. E nos Estados Unidos não aconteceu assim, tá? Que é exatamente um outro ponto importante que a gente vai destacar aqui na sequência, ó. Então, o território americano, como eu ia falando, ele foi dividido em colônias. Então, nós tínhamos as colônias do norte. Vamos passar uma linha, tá? Então, essa parte aqui, ó, a galera do norte, e nós tínhamos essa outra parte representando a galera do sul. Então, a parte norte teve um modelo de colonização e a turma do sul teve um outro modelo de colonização. Então, é muito importante que a gente perceba essa diferença e não confunda na hora de resolver atividades, questões ou até provas que falem sobre isso. Então, quais as características a gente precisa lembrar sobre a turma do norte? Coloquei aí aqui em cima, ó. A parte norte, primeiro, as colônias que ficavam ao norte, elas não despertavam o interesse dos britânicos. E existe um motivo muito justo para isso. O tipo de clima que essas colônias possuíam. Então, as colônias mais ao norte tinham temperaturas frias,
né, temperaturas amenas, de clima subtropical. E esse clima ele não era interessante porque ele não favorecia o cultivo dos chamados produtos tropicais que tinham um alto valor de mercado lá na Europa, tá? Então, inicialmente, a falta de interesse dos britânicos para as colônias do norte estava relacionado diretamente ao clima, que não favorecia o cultivo desse tipo de produto, beleza? Um outro ponto também que não despertou o interesse dos britânicos na parte norte era essa inexistência de reservas com metais preciosos, como o ouro e a prata. Então, além do clima não favorecer, também não existiam reservas importantes para a extração de pedras preciosas, tá bom? O tipo de colônia adotado no norte era a colônia de povoamento. Alex, o que é uma colônia de povoamento? É quando o colonizador ele tem interesse em organizar e desenvolver aquela parte, né, aquela colônia. Então, nesse caso aqui específico, a galera do norte teve essa colônia de povoamento e não a colônia de exploração, tá? Essas colônias de povoamento, elas se baseavam no cultivo de diferentes culturas, por isso que eu coloquei aí policultura, tá? E mais voltada às famílias. Então eram as famílias que faziam esse tipo de cultivo e tudo que era produzido ali era consumido pelas próprias famílias que a cultivavam, beleza? Então era um tipo de, digamos assim, de cultura que abastecia a própria colônia, tá? Então ela não tinha finalidade comercial, era para o próprio consumo, tá? Isso favoreceu, né, o mercado consumidor e a economia interna. Então, como tudo que era produzido ficava ali naquelas colônias, ela vai gerar um mercado consumidor para esses bens produzidos, essas culturas produzidas, e uma economia interna, tá? Essa economia interna, futuramente, ela vai favorecer a expansão das atividades manufaturadas, que utilizam máquinas simples para a produção, também o desenvolvimento do comércio e mais posteriormente até o surgimento de bancos, né, que pegavam o que lucravam com esse consumo interno, com essa venda interna, e chegaram num ponto até de certa forma emprestar dinheiro para outras colônias que tivessem necessidade. Então essa era a característica da galera do norte. Já no sul você vai ver que é uma situação bem diferente. Começa exatamente pela questão do clima. O clima das colônias do sul era um clima tropical, então percebe, eles favoreciam o cultivo daqueles produtos que tinham um alto valor no mercado europeu. Então esse tipo de clima ele vai favorecer, né, a criação dos latifúndios. Para quem não sabe, os latifúndios são as grandes extensões de terra que focam na produção, né, tanto da agricultura quanto da pecuária. Essa produção ela era agroexportadora, o que significa que o que era produzido no sul não era consumido no sul. Ele tinha como finalidade atender o mercado europeu em especial, e o foco estava exatamente na produção de algodão. Então, durante muito tempo, essas colônias do sul tinham um forte econômico pautado na produção de algodão, tá? Outro ponto era o uso da mão de obra escrava, muito parecido ou muito nos moldes como o Brasil utilizou aqui na época da cana-de-açúcar. Então, para produzir, cultivar e extrair esse algodão, né, coletar esse algodão, era utilizada a mão de obra escrava, bem diferente do norte, que não havia nem essa agricultura, muito menos essa mão de obra escrava, ok? E, claro, o tipo de colonização que foi utilizada no sul era a colônia de exploração, ou seja, a única finalidade era extrair os recursos que as colônias do sul possuíam e comercializar com a Europa. Então, bem diferente do norte, onde toda a produção ficava
ou era consumida na própria colônia do norte, nas colônias do norte, tá? Então esse é o primeiro ponto aí que vocês precisam destacar. Como que aconteceu o processo de ocupação do território americano e como que, dependendo da área, foi implantado um tipo de colônia diferente da outra, beleza? O segundo ponto é uma fala sobre o processo de independência nos Estados Unidos. Desculpa, apertei o botão errado. Então nós vamos ver aqui também uma rápida fala sobre esse processo de independência. Ao longo do tempo, a Inglaterra em especial, né, os britânicos, eles começam a adotar algumas práticas que geram um certo desconforto para as colônias americanas, tá? Algumas delas, né, seria um endurecimento na fiscalização dentro dessas colônias, o controle político por parte dos ingleses, então eles determinavam como que ia ser a organização política nessas colônias, o aumento na cobrança de impostos, o controle de atividades econômicas, chegando até o ponto de dizer se podia ou não instalar uma determinada atividade, tá? Então, todas essas tomadas de decisões por parte da Inglaterra vai gerar um certo desconforto a essas colônias. Esse desconforto vai gerar um conflito pelo processo de independência, e essa independência ela vai acontecer exatamente no 4 de julho de 1776. Então, nesse tópico, o importante aqui é vocês perceberem o que levou a digamos assim, a esse processo de independência. Era a insatisfação que as colônias tinham em relação aos britânicos, por conta das muitas exigências que eles faziam ao longo do tempo. E aí eu dei aí exemplo de algumas dessas exigências, tá? Um terceiro ponto aí dentro do material ainda é um período que ficou conhecido como a Conquista do Oeste. Ele é um período pós esse processo de independência. Então, quando as colônias conseguiram a sua independência, elas também iniciaram um processo de ocupar as terras mais a oeste, né? Que seria mais ou menos essa parte aqui, ó. Tá? Então, como você percebe na figura, essa parte avermelhada eram as colônias. Então, pós o processo de independência, eles vão começar um movimento de ocupação para esse território aqui que a gente diz mais ao interior, mais a oeste, né? Do território norte-americano. Então, ele vai ficar conhecido, né, historicamente, como a Conquista do Oeste. Então, o que seria essa conquista? Como eu falei, ó, ele era um movimento de ocupação das terras do interior, né, as terras a oeste das colônias agora independentes, né, e basicamente essas colônias, eu até coloquei uma palavra aqui que não era, né, a extensão foram anexados por meio de guerras, tá? Então eu acabei me equivocando aqui nessa palavra e nessa. Então, muitas dessas terras elas foram conquistadas pelos Estados Unidos através de guerras, tá? Inclusive com a própria Inglaterra, comprando essas terras também da Inglaterra ou através de doação. Que essa doação ela funciona mais como uma espécie de troca, né? Os Estados Unidos cediam uma terra que ele tinha em um determinado local e recebia as terras a oeste em cima dessa troca, tá? Então entenda essa conquista do Oeste como um movimento pós-independência e que tinha essa finalidade, começar a ocupação do território mais a oeste. Uma das táticas utilizadas para ocupar essas terras a oeste, ela acontece no ano de 1862 com a criação da Lei de Propriedade Rural. O que é que garantia essa lei? Essa lei ela dizia que todo aquele que se propusesse, digamos assim, né, a cultivar uma determinada parte dessa terra durante 5 anos, ele teria, posterior a esses 5 anos, o direito legal, a posse legal sobre esse território. Então, essa lei de propriedade rural, ela garantia ao indivíduo, né,
o direito de mais ou menos 65 hectares de terra, desde que ele cultivasse nessas terras durante 5 anos. Então é tipo assim, Alex, eu vou te dar esse terreno aqui, só que tu só vai se tornar dono oficialmente dele depois de 5 anos. Mas durante esses 5 anos você tem que produzir nele, você tem que cultivar ele, você tem que tornar esse território cultivável, né, com produção. Depois disso, aí ele se torna teu. Legalmente ele fica sendo teu e o que tu fizer dentro dele é teu, tá bom? Então essa era a lógica dessa lei de propriedade rural. Doar terras desde que a pessoa que recebe essas terras tornasse ele produtivo durante 5 anos. Isso inclusive vai favorecer a imigração para os Estados Unidos. Então muita gente de outros países vieram para os Estados Unidos com essa proposta de ocupar o Oeste, aproveitando, né, essa lei aí de propriedade rural, tá? Um dos pontos bem negativos dessa história toda foi o genocídio indígena que ocorreu na região. Essa região oeste dos Estados Unidos ela era bastante ocupada por indígenas, que infelizmente entraram em confronto com os colonos, né, com as pessoas que estavam ali querendo ganhar aquela terra para produzir, tá? E isso fez com que praticamente 90% dos indígenas americanos fossem assassinados, fossem mortos, exatamente por conta dessa lei de propriedade rural. E o que é mais intrigante é que esse genocídio ele foi, durante décadas, apoiado pelo governo norte-americano. Então o governo apoiava os colonos, até porque ele queria ver esse território se desenvolvendo, e isso acabou gerando esse genocídio todo em relação aos indígenas, tá? Dentro desse lado oeste aí da história. Um outro ponto aqui também que a gente não pode esquecer é a Guerra de Secessão, tá? Essa Guerra de Secessão, que também pode ser conhecida como Guerra Civil, ela foi uma briga interna, né? Por isso de Guerra Civil. É uma briga que ocorreu entre a galera do Norte e a galera do Sul, mesmo já independentes, mas havia aí uma situação que gerou um certo conflito e a gente precisa entender da seguinte forma. Vai acontecer nos Estados Unidos, principalmente aí por volta de 1870, mais ou menos, né, um movimento anti-escravidão, tá? Ou seja, era um movimento onde se defendia a libertação dos escravos que trabalhavam nas colônias do Sul. Esse movimento ele ganhou muita força quando o então presidente norte-americano Abraham Lincoln, né, que é conhecido aí como o pai da abolição da escravatura nos Estados Unidos, ele vai defender essa causa, juntamente com a galera do Norte, que não dependia dessa mão de obra escrava, tá? Então todo esse movimento anti-escravidão vai gerar um desconforto para a galera do Sul, lembrando que a galera do Sul dependia diretamente da mão de obra escrava, lá nas lavouras de algodão, e isso vai gerar uma briga entre a galera do Norte e a galera do Sul. Essa briga ela vai ter uma duração de mais ou menos 4 anos, e ao final desses 4 anos, né, o Norte sai vitorioso e, consequentemente, pelo menos na teoria, como eu coloquei aqui entre parênteses, vai se chegar ao fim da escravidão nos Estados Unidos, tá? Então, quando vocês ouvirem falar sobre essa guerra de secessão, entendam que ela também pode ser chamada de guerra civil e que foi esse conflito entre Norte e Sul para libertar os escravos. O Sul não queria porque era a base da sua economia. O Norte queria, nós vamos entender já já o porquê. Não é porque o Norte era bonzinho, queria liberar os escravos, não. Havia toda uma jogada econômica que a gente fala já já também para vocês entenderem, tá? Mas de quebra, o que eu quero que você entenda agora é o que foi essa guerra de secessão. É basicamente esse o contexto que eu fiz aqui, tá? E por último, para a gente finalizar, nós vamos conhecer alguns fatores históricos que favoreceram os Estados Unidos a se tornar essa potência econômica e industrial que ele é hoje. Então nós destacamos 3 pontos, tá?
é a vitória nortista, ou seja, a vitória da galera do norte na Guerra de Secessão vai ser um fator determinante para o sucesso industrial nos Estados Unidos. Um segundo ponto serão as condições naturais, né, que o país possui. E um terceiro ponto, aquele momento pós-guerras, tanto o final da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos começar aqui pelo primeiro ponto da vitória nortista. Então, pensa aí comigo. O norte via os negros, a mão de obra escrava, como coitadinhos, por isso que libertou? Não, havia uma jogada econômica aí. Porque, com a vitória do norte, a gente viu que acaba a escravidão, né? Se acaba a escravidão, você começa a ter uma mão de obra assalariada, tá? Não essa palavra aqui não, é porque eu digito ali, o corretor taca a palavra e eu acabo não percebendo e ela passa aí, né, de gaiata no navio, tá? Então aí é a mão de obra assalariada. Então a partir do momento que acaba a escravidão, toda mão de obra do sul passa a receber um salário. Isso faz com que haja uma expansão do mercado consumidor, tá? Isso é uma expansão, tá? Do mercado consumidor, ele vai crescer. Então as pessoas começam a receber dinheiro, começam a comprar os produtos que vinham do norte, então entende aí a jogada do norte, tá? E um outro motivo era o empreendedorismo, né, dos primeiros colonos, que ocupavam principalmente essa região do norte. Eles seguiam uma religião cristã protestante, evangélica, né, que visavam principalmente o trabalho como forma de acumular riquezas, tá? Então a galera aqui visava mesmo o trabalho, então tinha que dar certo, né? Então esse é o primeiro motivo, a vitória do norte. Liberta os escravos passam a receber salário, passam a ter condições de comprar os produtos que vinham do norte. Então foi as mil maravilhas, né? Segundo fator, as condições naturais, tá? Então futuramente vão descobrir enormes e importantes reservas minerais na região ali dos Três Lagos, que nós iremos falar em materiais futuros. Importantes depósitos de carvão. Então nós ainda estávamos na primeira revolução industrial, então o carvão era a principal fonte de energia, então você ter uma reserva em casa era muito importante, tá? A rede de transporte hidroviário, boa parte da região onde tudo isso acontecia, existem lagos, e aí a galera aproveitou esses lagos para instalar pontos para levar essa mercadoria, né, como meio de transporte. E esse transporte hidroviário ele é o mais barato. Então você tinha um meio de transporte eficiente que levava a mercadoria e com um custo muito baixo. Então foi as mil maravilhas também. Além disso, se aproveitava esses recursos hídricos para gerar energia. Então a energia hidrelétrica foi facilmente instalada na região e se viu como base durante muito tempo para a indústria, né, para abastecer a indústria norte-americana. E mais futuramente, lá por volta de 1870, nós vamos ter a perfuração das primeiras reservas de petróleo no mundo, que acontece no estado da Pensilvânia, e que inclusive vai ser o marco para a segunda revolução industrial, né? Então os Estados Unidos eles já ganham um destaque muito grande na segunda revolução industrial, porque ele vai ser o detentor da principal fonte de energia dessa revolução, que era o petróleo, tá? Então, outro ponto positivo. E o terceiro ponto, o período de pós-guerras, né? A pós-guerra, tanto primeira quanto segunda, ela só acontece no continente europeu. Então os Estados Unidos estavam na guerra, mas a guerra não acontecia no território dele. Acontecia nos aliados, né, lá na Europa. Então as principais potências econômicas europeias foram arrasadas pelo conflito. Como estavam arrasadas, elas precisavam se reconstruir, né? Então os Estados Unidos começam a tirar vantagem no mercado, aumentando significativamente as suas taxas de exportação, já que os seus concorrentes tinham sofrido muitas perdas
e não estavam produzindo, muito menos exportando. Tá? Então ele ficou tipo como o principal exportador do planeta e ainda ofertava, através de empréstimos, apoio econômico através do Plano Marshall e ainda vendia armas através do apoio militar com a OTAN. Então não tinha como dar errado, meu filho, né? O norte vence, está lá a indústria. As condições naturais altamente favoráveis. E ainda você tem os caras tirando maior vantagem com o fim da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então esses serão os principais motivos que vão fazer com que os Estados Unidos, principalmente no século XIX, ultrapasse, né, a supremacia britânica e se torne a maior economia do planeta, tá? Como eu dizia para vocês, na nossa próxima aula, a gente vai ver a segunda parte desse material, porque só nessa nós não teríamos condições, mas eu espero que os senhores e as senhoras tenham entendido. Como eu falei anteriormente, se não tiver entendido, manda o zap para mim que eu vou estar aqui disponível para ajudá-los, beleza? No mais, galera, fica aqui o meu abraço. Bom final de semana para vocês. Mas lembrando que logo na sequência a gente tem a resolução de atividades. Que assim que você sair daqui, vai estar lá no Google Classroom para você fazer e postar. Beleza? Valeu, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau, tchau.